Certa vez, o mestre, durante a sua aula, ele perguntou para os alunos: por que as pessoas gritam quando estão com raiva, mesmo estando perto? Um dos alunos respondeu: mestre, eles gritam porque querem ser escutados. Ele respondeu: mestre, mas eles estão perto? Um outro aluno, perspicaz, respondeu: mestre, eles gritam porque eles perdem o controle. O mestre, então, diante de todas as reflexões, respondeu: as pessoas gritam, mesmo estando próximas, quando estão com raiva, porque o coração, os corações, estão distantes. Tudo bem? Meu nome é Minoro Ueda e o vídeo de hoje a gente vai conversar do que falta aí, né? Quando tem nesses momentos de as pessoas gritarem, quando estão com raiva e mesmo estando perto, por que o coração se distancia? Porque falta a empatia. Falta a escuta empática, a escuta verdadeira, a escuta que, quando a gente percebe que a outra pessoa está ativamente escutando, empaticamente escutando, gera um clima de confiança. E quando gera um clima de confiança, você às vezes, você já passou por isso, você até escuta aquelas vozes silenciosas. Você até escuta o que de repente a pessoa nem falou. Vem cá, você já reparou um dia assim, no shopping, lá na praça de alimentação, quando as pessoas, casais, estão apaixonados, né? Eles estão apaixonados e parece ter uma linguagem universal da paixão e do amor que você nem precisa falar, né? Sabe o que o poeta fala? Se fala pelos olhos, é porque o coração está perto. E quando a gente no dia a dia, na atividade profissional, na atividade social, na atividade familiar, como que a gente pode desenvolver mais a empatia? Como que a gente pode treinar e praticar a escuta ativa? Aí tem uma coisa muito importante para a gente observar. O que não é uma escuta ativa, o que não é uma escuta empática. No meu livro Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, eu desenvolvi esse livro, foi fruto da defesa de tese que eu fiz o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. E por conta disto, eu realizei uma jornada das 5 competências emocionais: autoconhecimento, autogerenciamento, ou autogestão, ou autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. As 5 competências emocionais que eu fiz a base, me baseei nos estudos do Dr. Daniel Goleman, no livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, um dos primeiros livros do Dr. Daniel Goleman, logo depois, quando ele trouxe para o mundo, né, corporativo, para o dia a dia, a inteligência emocional. Porque o Dr. Daniel Goleman, isso é uma história muito legal. O Dr. Daniel Goleman, ele é doutor, pós-doc em psicologia pela Universidade de Harvard, e ele também era, além da sua área acadêmica, tudo isso, ele era o consultor científico de um jornal norte-americano, New York Times. E como consultor científico, ele recebia uma série de pesquisas, uma série de papers, uma série de estudos relacionados ao mundo, né, acadêmico. E dentre esses estudos, ele recebeu uma série de pesquisas relacionadas à inteligência emocional. E por conta disso, ele aprofundou o seu conhecimento, aprofundou os seus estudos e lançou o livro Inteligência Emocional. E logo depois, ele lançou esse livro Trabalhando com a Inteligência Emocional. Agora, o que a gente está fazendo a relação agora é
a questão da empatia. Como desenvolver cada vez mais essa escuta empática para o nosso dia a dia? Como desenvolver a escuta empática? Então, a primeira questão é o que não é uma escuta empática. E como eu estava comentando, no meu livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor, e o subtítulo nasceu por conta dos desafios do nosso dia a dia, uma jornada para a sustentabilidade das relações, sustentabilidade, para a gente manter as nossas relações em qualquer nível, em qualquer instante. E no processo da escuta, eu fiz uma base na pesquisa também com o professor doutor Stephen Covey. Então, o escritor Stephen Covey, no livro 7 Hábitos, ele aprofunda também a escuta ativa. E é muito interessante, e eu vou transcrever aqui esse diálogo que eu fiz juntamente com os leitores, e agora com você aqui. É por isso que Stephen Covey considera importante nesta competência emocional, que é a empatia, o que denominou como escuta empática, ou seja, a habilidade de escutar verdadeiramente, transcendendo a autobiografia. Essa transcendendo a autobiografia que o Stephen Covey compartilha nessa obra Os 7 Hábitos é muito interessante. Porque quando eu estou... percebe o seguinte, transcender é ultrapassar, né, a questão da nossa autobiografia. O que é autobiografia? É a gente expandir não apenas para as minhas necessidades, ou para os meus sentimentos, ou pela minha perspectiva, mas eu transcendo a minha autobiografia, o que eu acredito, o que eu acho que é verdade, eu transcendo as minhas crenças, os meus valores, para poder escutar verdadeiramente o outro, para conseguir compreender o outro. E aqui, então, a gente sai desse marco, né? A gente sai do marco de referência que é a gente, e a gente entra, a gente trabalha, a gente se coloca no lugar da outra pessoa, no ponto de vista da outra pessoa. E aqui é genial, porque na obra, o Stephen Covey, ele faz uma escada, né? um grau para a gente entender em qual momento que eu estou. Percebe agora assim, em qual momento você está na escuta aqui da nossa conversa aqui. Está ignorando, está fingindo escutar, ou escuta seletivamente, isso é verdade, isso é metido, tal, tudo isso. Escuta atentamente e escuta com empatia. Olha que bacana, né? Isso assim, é a gente fazer, por isso que eu acho precioso a inteligência emocional, começa com o autoconhecimento e você entender se naquele momento você está fingindo. Não, a gente não, né? Mas as outras pessoas às vezes fingem escutar, né? E aí perceber em quais momentos essa pessoa finge, com quais pessoas essa pessoa finge. Ou finge ou ignora. O pior é ignorar. Então vamos lá, ignorar, fingir escutar, escutar seletivamente, escutar atentamente e escutar de forma empática. Porque essa questão é assim, a grande entrega é gerar o processo da confiança. Então a escuta empática gera o processo de confiança. E quando você gera o processo de confiança, a outra pessoa também, em retribuição à sua escuta empática, ela também escuta de forma empática você. Então, a jornada, né, e vai travando o diálogo, eu sempre comento nos vídeos, o diálogo dia é troca, logos é significado. E, portanto, dentro dessa escuta ativa, eu quero fazer uma ponte também para o que Carl Rogers, o psicólogo que trabalhou de uma forma assim maravilhosa, trazendo o conceito da empatia. E é interessante porque o Carl Rogers agora ele traz para a gente a grande entrega dessa tríade da empatia. Porque a tríade da empatia, ela é composta por a empatia emocional, a empatia racional cognitiva. Vou dar um exemplo. Então, quando você fala, olha, eu sinto o que você está sentindo, né?
eu estou sentindo o que você passou por essa situação. E também eu entendo onde você quer chegar, né? Eu entendo a sua percepção, a sua perspectiva. Agora, o que Carl Rogers ele traz para a gente é a preocupação empática, a compreensão empática. Porque, vem cá, é difícil eu falar assim, olha, eu realmente sei verdadeiramente o que você está passando, porque o ambiente onde você vive é diferente, onde você cresceu é diferente, os seus valores e crenças são diferentes, as pessoas que estão ao seu redor é diferente. Eu posso até tentar sentir, e por isso que eu gosto e sempre compartilho nas reuniões de mentoria, nas palestras, nos cursos, que o grande verbo da empatia é validar. Então, quando eu valido o sentimento do outro, quando eu valido a percepção, como que ele ou ela vê o mundo, isso permite que eu comece, então, a compreender. Quando eu compreendo, eu manifesto, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude. Então, dentro da jornada do chá, sabe, do conhecimento, habilidade e atitude, então eu começo a conhecer o que é empatia. Eu começo a ter a habilidade de ter a escutativa, trabalho o meu não verbal, evito, por exemplo, né, de ficar com o celular na mão e ficar olhando, mas eu olho para a pessoa, eu dou atenção para a pessoa, e meu não verbal, né, meu tom de voz, e aí tudo isso vai gerando o processo da confiança para comprovar para outra pessoa que realmente eu estou escutando, estou tendo a oportunidade de compreender o significado da outra pessoa. E nessa obra, A Pessoa como Centro, Dr. Carl Rogers, juntamente com a pesquisadora Rachel Rosenberg, eles compartilham uma série de reflexões, estudos do dia a dia deles. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu estou preparando uma palestra agora sobre essa questão de como que você trabalha o processo da empatia dentro dos relacionamentos, né? Então, dentro do dia a dia das atividades, para gerar um clima de confiança dentro do seu grupo, dentro da sua área de trabalho, juntamente com os outros clientes, stakeholders, para todos agregarem valor para dar a grande entrega da gestão cooperativa e da questão da inovação e da criatividade, para que a gente possa linkar tudo isso, relacionar com o mindset ou modelo mental de crescimento, para gerar toda a questão do flow, para a questão do fluir, onde o encontro, né, do desafio com o exercício das competências. Mas voltando aqui à questão de Carl Rogers. O Carl Rogers, ele comenta, e é bacana porque nesse capítulo, especificamente nesse capítulo, que é o capítulo 3, o título é Uma Maneira Negligenciada de Ser, a Maneira Empática. Uma maneira que a gente esquece de ser, a maneira empática. E aqui a neurociência faz uma conexão que é muito rica. Nós nascemos empáticos. Uma das comprovações é o neurônio espelho. O neurônio espelho que comprova que nós nascemos empáticos. Mas o aqui que esse negócio do neurônio espelho é o seguinte, estudos relacionados à maternidade, tá bom? Lá na paternidade, né, nós temos os bebês que nascem e amigos e amigas enfermeiras que trabalham nessa área também comprovaram e a neurociência vem comprovando cada vez mais que esse neurônio espelho é o responsável, que quando um bebê começa a chorar, os outros também começam a chorar. E um dia eu estava comentando com o meu dentista, né? Você sabe que quando você comenta com o dentista ou é no início do tratamento, quando você está sentando na cadeira, ou no final, se você não está com anestesia. Porque aí o dentista vai falando, você tem que voltar de falar, né, tudo isso. Mas como são várias
vários atendimentos junto com o dentista, eu comentei com ele sobre o neurônio espelho, com o doutor, e no atendimento seguinte, ele falou assim, nossa, Ueda, você tá certo sobre o neurônio espelho. Falei, como assim, doutor? Eu estava no supermercado com o meu neto e estava brincando, né, na fila, e na fila ao lado, um bebê começa a chorar. Do nada, o meu neto começou a chorar também, começou a resmungar e tudo isso. É um neurônio espelho, tá? Então, por isso que Carl Rogers, ele comenta nesse capítulo 3, uma maneira negligenciada de ser, a maneira empática. E ele comenta o seguinte, que dentro do trabalho, por que é a pessoa como centro? Ele falou que a experiência demonstrou para ele como que o ouvir fazia diferença nas sessões que ele trabalhava. E no mundo organizacional, no dia a dia, a gente percebe, principalmente quando as pessoas participam dos workshops e depois nos trazem o feedback, falam, nossa, Ueda, como escutar, de repente, um colaborador, uma colaboradora que está passando por um desafio, ou pessoal e profissional, como que isso também ajuda na qualidade das relações e também na qualidade da entrega da pessoa, um ser humano que a gente respeita. Então, o fato de você escutar faz uma grande diferença para o processo, para essa jornada também de liderança e também em casa, nos nossos relacionamentos. Será que não falta um pouco das pessoas escutarem, terem um tempo lá, e falar, opa, deixa eu dar um tempo para escutar verdadeiramente a outra pessoa? E aqui, com Rogers, ele trabalha o seguinte, ele compartilha o seguinte, ouvir integralmente. Uma forma de a gente ouvir integralmente, e ele dá essa dica aqui, ó, e é o que a gente faz quando a gente trabalha na comunicação não violenta, de você trabalhar a paráfrase. Quando a gente trabalha a comunicação positiva, de você ouvir atentamente, repetir internamente o que a outra pessoa está falando, para falar as mesmas palavras. Porque as palavras, elas trazem também um componente de significado. As palavras da outra pessoa quando ela fala com você. Mas Ueda, isso é sessão de... Não. É quando você está fazendo uma devolutiva de um feedback no dia a dia, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou com o seu companheiro, com a sua companheira, com um colaborador, com um gestor, com seu pai, com a sua mãe. Então, quando você repete a ideia da outra pessoa, e atenção, jamais misturando qualquer assunto ou ideia. Isso é interessante, porque, percebe, isso, acho que você já percebeu isso, as pessoas começam a falar e a outra pessoa coloca pitaco da vida dela, o que aconteceu na vida dela, fazendo um comparativo, e aí chega no final e fala, se fosse eu, se eu fosse você faria isso, tal. Não, naquele momento, você valida as palavras, valida a situação que ele ou ela está falando, para quê? Para que ele... E aqui tá legal. Isso é interessante dos estudos do Dr. Carl Rogers. Jamais misture qualquer assunto ou ideia. Jamais impõe qualquer coisa que não tenha sido expressado. Então, a pessoa traz uma demanda. Fala, olha, eu estou com uma dificuldade de relacionamento com determinado cliente. É a dificuldade com determinado cliente. E às vezes o gestor, a gestora, naquele momento, fala assim, aproveitando também, não é só a dificuldade que você tem com tal cliente. E aí, duas questões acontecem. Você deixa de validar a outra pessoa e não é momento daquele processo, daquele diálogo, de um feedback corretivo. Aquele momento é de escuta, para você entender a necessidade ou o sentimento. Aí a gente traz a comunicação não violenta, de separar o que é necessidade e sentimento. Tem os vídeos aqui no nosso canal sobre comunicação não violenta também. E aqui, ó, use as palavras da própria pessoa. Porque quando você usa as palavras da outra pessoa, você vai validando o que a outra ela está falando. Então a compreensão empática, então a gente está falando da escuta ativa, então quando a gente tem uma escuta ativa, uma escuta empática, a gente faz uma ponte, um direcionamento para a compreensão empática, ou seja, quando eu compreendo de forma empática a outra pessoa, ela ou ele
pensa, sente e conclui. Alguém valoriza, alguém me valoriza, alguém está atento para o que eu sou, o que eu estou passando nesse processo. E aqui é interessante, porque, olha, chega na conclusão da pessoa que recebe. A outra pessoa confia em mim e acredita que eu valho a pena. E quando tem esse processo, que a própria pessoa que está compartilhando a informação, e você escuta ativamente, você repete o que a outra pessoa está falando, não mistura outra situação, você está presente, repete com seu não verbal também presente. A outra pessoa, ela pensa, conclui. Ela confia em mim. Isso, acredito que eu valho a pena. E quando ela traz esse processo que eu valho a pena, ela tira todas as ruminações mentais, elimina as ruminações mentais para o processo de aprendizagem. Porque o processo de aprendizagem, qualquer conhecimento para gerar ação, tem que gerar essa conexão de aprendizagem que a pessoa fala, opa, eu tenho potencial, eu valho a pena, eu consigo desenvolver. Porque enquanto ela está com o copo cheio, ela não consegue ouvir, porque os ruídos internos é muito forte, os monólogos é muito forte. Então, quando eu faço esse processo, no meu diálogo, numa devolutiva de DISC, numa devolutiva de avaliação de desempenho, de competência, num dia a dia da minha vida com os meus familiares, tudo isso, eu deixo de julgar e eu começo a validar o outro, praticando então a empatia. E como o Dr. Carl Rogers trabalha, e o título desse livro é fantástico, é a pessoa, a outra pessoa como centro. E aqui cabe uma reflexão muito bacana. Quando você traz a pessoa como centro, você investe num relacionamento. E quando você investe no relacionamento, poxa vida, o caminho também começa a também ficar duplo para a gente também. Bom, pense nisso. Se inscreva no nosso canal, comente nosso vídeo para que a gente possa, cada vez mais, transformar conhecimento em ação. Até o próximo vídeo.